acaba de chegar na Netflix, é claro, vamos comentar tudo o que aconteceu nessa série. Gente, é uma série de espionagem, né? Pra quem curte aí ação, suspense. E a gente já começa ali percebendo que a Meredith e o Simon, vou chamar eles assim, né? Eles usam vários nomes ali ao longo da série, eles têm outras identidades, mas eu vou chamá-los assim. A gente descobre que eles são espiões e eles escondem essa identidade deles. Depois de uma missão que aconteceu há 16 anos atrás, onde as coisas já não estavam bem, o casamento deles não estava nada bem, eles pegam ali uma garotinha, né, a Nina, e passam a criá-la como filha, e aí eles assumem uma nova vida. Só que eles ainda realizam alguns trabalhos, né? A gente vê ali que eles ajudam pessoas a desaparecer, digamos assim, até que eles percebem que estão sendo caçados e rapidamente a gente descobre que tem a ver com essa missão que aconteceu há 16 anos atrás. Mas falando aí dos personagens de uma forma geral, gente, eu não achei ninguém ali muito carismático. E o que era para ser o charme da série, que é o casal unido, trabalhando juntos, na verdade não acontece, porque eles estão em uma grande crise no casamento. E a gente descobre que essa crise já vem de muito tempo. Eles já não estavam bem há 16 anos atrás. E aí eles pegam a Nina com a esperança de salvar esse relacionamento e passam a criá-la. E eles ficam mais 16 anos juntos até chegar aqui no final da temporada e eles perceberem que eles não devem mais ficar juntos. No meio disso, a gente descobre que a Meredith tem um caso ali com o Jonas, ela teve um caso com ele no passado e volta a ficar aqui com ele novamente. Então, assim, definitivamente esse casamento já não vai nada bem. Inclusive, parece que ela tá muito mais apaixonada pelo Jonas do que pelo próprio marido dela. O Simon, eu acho que ele ainda tem ali, né, um amor ali pela Meredith, mas sinceramente, a forma que ele trata ela em diversos momentos não é nada legal. É super grosseiro com ela em diversas situações, mente pra ela sobre o passado, e aí quando ela acha ruim, ele vem brigar com ela ainda, vem tratar ela com grosseria, fica com aquela frescura ali de não querer operar. Então, assim, o que era pra ser o grande charme da série, que é o casal unido, espionando, trabalhando junto, se protegendo, fica meio perdido, já que eles não têm essa união, essa sintonia. Ele mente pra ela, trata ela com grosseria, ela não é mais apaixonada por ele, no meio de tudo isso tem a filha deles que não sabe de nada. Então, isso faz com que a gente não se apegue muito ao casal, a dinâmica aí de uma maneira geral dos personagens. Também temos o aparecimento da Nina, mas pra mim também ela não acrescenta muito. É só uma jovem querendo descobrir a verdade sobre os pais, preocupada, mas assim, nada demais, nada que me fizesse ali me apegar à personagem e à série. Temos outros personagens, né, que vão aparecendo, como o Gregory e a Yulika, que inclusive muitas vezes parecem até ser mais interessantes do que os protagonistas, mas também nada aí que me fizesse me apegar aí à série, né? O Gregor parece ser um cara interessante, mas a gente não vê muito sobre ele. Talvez pudessem ter explorado mais do passado dele, mais do personagem, porque ele tem coisa pra contar, mas aí ele é morto, sem grandes revelações. E a Yulika, que fica ali investigando toda a situação, que tá desconfiada de tudo, também é uma grande promessa, mas eu também sinto que deixou a desejar, que muitas vezes ela poderia ter sido mais explorada, poderia ter sido mais ativa, mas isso vai se perdendo ao longo da série. Talvez para mim o ponto mais interessante é a revelação do impostor, porque boa parte da temporada, né, acho que basicamente a temporada inteira, a gente fica na cabeça que é a Alice a infiltrada, né? Eles até tentam dar a entender que poderia ser alguma outra pessoa, mas no geral a gente fica com aquela impressão, aquela expectativa de que é a Alice. E aí chega um momento em que ela é descoberta e a gente pensa que tudo se resolveu. E é então que temos a grande reviravolta de descobrir que não era ela, e sim o Ben. Para mim, esse com certeza foi o ponto alto da série. Já deixem para mim nos comentários o que vocês acharam dessa temporada, se gostaram, se não gostaram, se já esperavam por isso. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada que sai por aqui. E vamos comentar aí o final explicado para quem ficou perdido. Gente, basicamente tudo começou há 16 anos atrás, quando eles queriam que o Kalev deserdasse, né? Então ele queria sair da Rússia, queria ir para Berlim, mas na verdade descobre que o Gregor quer que ele trabalhe para ele lá em Moscou e que a amante dele ali, a Katia, tá traindo ele nessa situação toda. Então ele se vê ali numa emboscada, ele não gosta nada disso e ele consegue ali atingir o Gregor e tenta matar a Katia, que estava grávida de uma filha dele. Só que ele guarda esse rancor de toda essa situação, né, do Gregor e dos dois agentes, e também eles têm novos planos agora, porque a esposa dele, a Vera, pretende trabalhar como embaixadora lá em Berlim, e eles não querem que ninguém estrague esses planos. E como ele já sabia ali que esse pessoal podia atrapalhar ele, porque eles sabem ali muita coisa sobre ele, é claro que ele queria ver esse povo tudo eliminado para os planos deles correrem tudo bem e eles poderem ir para Berlim e alcançar esse objetivo sem problema nenhum. E é então que ele contrata ali o Jonas
para poder eliminar esse pessoal. Mas ele não esperava que o Jonas tivesse uma ligação com a Meredith. No fim das contas, os dois se unem e tentam trair ele, mas aí ele elimina o Jonas. E outra coisa que ele não esperava é que a Vera fosse descobrir tudo, porque ela descobre que ele teve um amante, a filha, e como tudo isso pode atrapalhar os planos dela. Então ela resolve passar rasteira nele e dar permissão ali pro pai dela, né, poder intervir ali na situação. Ela quer que o Kalev volte lá pro país deles e no fim a gente vê o pai dela, o Sasha, com ele ali dando a entender que ele será morto para poder ele não atrapalhar mais nada. Então ele pode ser eliminado. E ela toma as rédeas da situação. Ela percebe quem é o informante, então Kalev não tem mais ali uma utilidade, porque o grande triunfo dele era ter um informante na BND, mas a partir do momento que ela descobre que esse informante é o Ben e não a Alice, ela toma as frentes e aí o Ben é obrigado a trabalhar para ela agora. E o Ben que estava por trás de tudo ali como informante, gente, ele incrimina a Alice como se ela fosse ali a infiltrada, mas na verdade não é ela. Além de tudo isso, nós temos a Meredith e o Simon tentando sobreviver no meio dessa situação e proteger a filha deles, a Nina, quando a Katia reaparece, a mãe da Nina, né? A Meredith não sabia que ela estava viva, mas ela está e ela descobre que a Nina está viva e é claro que fica muito chateada com eles. E no final das contas, ela faz um acordo aí para que ela e a Nina fiquem protegidas em troca de entregar a Meredith e o Simon, que acabam sendo presos pela morte do Jonas, mesmo não tendo sido eles que mataram ele. E sabemos que o Ben também está por trás de tudo isso e é claro, né, que ele tem um interesse nessa história. Então, basicamente, foi isso que aconteceu aqui nessa temporada. Eu gosto bastante de séries que envolvem espionagem, suspense, aqui a gente tem ação, mas eu confesso que eu esperava um pouco mais, como eu disse, se eles tivessem uma dinâmica melhor, né, de casal, de parceria, eu acho que talvez as coisas ficassem mais interessantes. Alguns personagens também poderiam ter sido melhor explorados e eu acho que essa primeira temporada talvez poderia ter tido um final mais interessante, né? Pra mim, a grande revelação ali foi essa questão do infiltrado, mas pra mim não terminou ali de uma forma muito satisfatória. Eu acho que eles poderiam ter terminado aí de uma maneira mais interessante essa temporada. Mas e vocês? O que vocês acham? Então é isso, galera. Tchauzinho!